Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa a solidão, a solitude e a depressão? Deus diz que o mal por si se destrói, mas as pessoas elas se destroem por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse que tantas pessoas elas se destroem e não sabem a verdadeira causa? Porque se você soubesse a causa, por que as coisas ruins acontecem, claro que você se livraria do mal, né? Mas muita gente, ela não tem o conhecimento. Que mal é esse que Deus fala? O que significa os sintomas da depressão? O que a medicina ensina sobre a depressão? E por que é que tanta gente tem depressão? Tem problemas com os pais, não convive com seus familiares de forma correta e não entende a verdadeira causa, né? Olha só, eu vou dizer para você aqui quais são os sintomas clínicos que a medicina diagnostica você como depressivo, para que você entenda que tudo que Deus ensina é o que tem lógica. E são as pessoas que ignoram o conhecimento do verdadeiro Deus, vivendo, se agarrando em qualquer coisa, qualquer vício e acreditando que está tudo bem na vida. A depressão é uma doença que é a que mais mata no mundo. É a doença que, a única que ganha da depressão é a doença cardíaca, né? A que mais mata. Tirando a doença que mais mata, que é a cardíaca, porque também quando uma pessoa tem um derrame, ela também vem das emoções. A depressão é a doença que mais mata. E se ela mais mata, é porque o homem ignora os sintomas, né? Então, clinicamente, os sintomas da depressão são tristeza permanente, sensação de vazio, sentimento de culpa e de inutilidade, insônia e sonolência exagerada, perca de peso e de apetite, ou o aumento de peso e de apetite, tanto a perca exagerada como o aumento, né, a obesidade, fadiga e desânimo, inquietação, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, falta de esperança e pessimismo, dores no corpo e perca de interesse sexual e de coisas banais. Tudo isso aqui eu sentia. Tudo isso eu enfrentei por anos sem buscar Deus da forma correta, como Deus ensina, né? E às vezes eu percebia que eu tinha depressão, às vezes eu não sabia que era depressão, né? Quando você tem depressão, você tem dificuldade de tudo. Dificuldade de trabalhar, dificuldade de ser feliz, dificuldade de ter escolhas corretas, porque muitas vezes você é tomado por uma emoção e você faz escolhas e depois se arrepende da escolha que fez. Tudo isso está associado nessa doença, que muita gente já adquire a depressão na infância, mas só vai perceber
que tem depressão de verdade com a maturidade, né? Eu percebi que eu tinha depressão na minha flor da idade, com 20 e poucos anos, na minha melhor fase. Então, muita gente já sabe que um filho tem depressão, que uma criança tem depressão, e tudo tem a causa. A depressão, ela é uma doença que vem do espírito, das emoções. Por isso, a medicina, ela só consegue ajudar. A medicina, ela não consegue lhe trazer a cura da depressão. Só Deus é quem traz essa cura da depressão, né? Tem pessoas que já me perguntam, Juliana, realmente a depressão tem cura? Tem cura, mas ela depende da pessoa identificar dentro de si a forma correta. Primeiro tem que buscar a Deus de todo o coração. Deus diz isso. Então quer dizer que vem das emoções. Quando a Bíblia fala do coração, está falando das emoções. Então, buscar a Deus de qualquer forma, não acha. Fingir que não tem a depressão, não resolve. Por isso, tantas pessoas, elas se agarram em vícios. Vícios que momentaneamente não parece lhe causar um mal, mas todo vício lhe domina, não cura, traz as consequências do vício. Todo vício tem consequência, como todo pecado. Mas quando você não sabe nem a consequência do vício, nem o que é pecado, e como acontece no mundo espiritual, que as pessoas planta no inconsciente e colhe no inconsciente. Por isso as pessoas naturalizam todos os sentimentos, porque ela não sabe como sair dos sentimentos ruins, né? A solidão, veja bem, a solidão, a diferença da solidão e da solitude, você só percebe quando você é curado. Quando uma pessoa ela tem dificuldade de estar sozinho, ela já tem uma depressão. Ela foge da solidão de alguma forma. Porque a solitude é aquilo que você se sente bem em estar só. A pessoa, quando ela se sente bem em estudar, em uma leitura de algum livro, quando ela sente prazer naquilo de bom, isso é a solitude. Quando você sente algo ruim, que era para ser algo bom, já está mostrando que você está tendo uma dificuldade. Dificuldade de dormir, dificuldade de ter uma leitura, dificuldade nas coisas boas. Então você tem dificuldade nas coisas boas, você quer a solução do problema. Mas por não encarar como um problema, a gente corre, como eu corri. Eu corria do problema da minha forma, do meu jeito, né? Então, uma época em amizades, outra época em vícios, em épocas que eu corria da solidão, me trabalhando muito. Eu amava trabalhar, porque ali eu me sentia feliz produzindo. Mas chega uma época que, se você não se ligar que ali é um refúgio, você está refugiando as suas emoções, os seus sentimentos, fugindo de si mesmo, uma hora ou outra, né? Pode acontecer uma armadilha na vida do homem, onde ele pode cair, porque ele não tem profundidade, ele não tem conhecimento de si mesmo. Então é por isso que tanta gente se mata. A cada 40 segundos, o ser humano tira a própria vida, porque ele vive com depressão, fingindo não ter depressão. Então ele vive buscando por si só uma saída e não encontra.
Então, qualquer problema que seja armado na vida de uma pessoa, que ela tem solidão, que ela tem depressão, e ela não tem profundidade, ela não tem conhecimento de si mesmo, ela não sabe a razão das coisas, e ela passa uma vida fugindo, tudo é um abalo muito grande. Aquilo que parece ser uma bobagem, vira uma situação grave. E por isso, tantas pessoas se suicidam, né? Principalmente pessoas que não têm base familiar, que têm problema de convívio dentro da sua casa, que vive buscando a solução na rua, que foi o meu caso, no externo, se agarrando, buscando uma felicidade em fontes momentâneas. Provavelmente essa pessoa, ela pode ter problemas futuros que ela, por não aceitar, ela nem para analisar a própria vida, não reflete no que vive, não pensa o porquê, não gosta de estar só, busca ser feliz no automático. Vive no automático, então ela não tem consciência. A consciência é você se conhecer. Conheça a verdade e a verdade te liberta. E as pessoas fogem da verdade, buscando as suas verdades. É isso que acontece. Então, momentaneamente, a pessoa é feliz no externo, na rua, por momentos, né? Cada momento, uma fase, como as pessoas dizem, em cada fase você vive algo. Então as coisas vão se modificando. O homem, ele tem que buscar o verdadeiro conhecimento para entender a si mesmo. Então, se você acredita que a depressão é apenas uma tristeza, algo que você mesmo por si só pode superar, é por isso que tanta gente tira a própria vida. Não é algo financeiro. A depressão não é algo financeiro. É algo espiritual. Porque se fosse financeiro, tanta gente com tantas condições não tirava a própria vida. Engraçado é que você não vê morador de rua tirando a própria vida. É só a gente parar para analisar. A gente não vê muitas pessoas que vivem em situações financeiras mais difíceis tirando a própria vida. São mais pessoas que têm condições financeiras. Por quê? Porque ela vive na ilusão. Ela vive como se o dinheiro fosse tudo. E aí, quando aparece um problema na vida deles, eles já são depressivos, não buscam como se liberta, como é a cura. Então, vive buscando solução momentânea, fingindo não ter um problema que tem. Então, quando a gente finge, a gente está se enganando. Né? Isso aconteceu comigo a vida inteira. Eu lembro que eu ia para as lojas, ainda adolescente, eu tinha dificuldade de escolher um sapato. Eu tinha dificuldade de fazer escolhas. Então, quer dizer, eu cresci com depressão. Eu era uma pessoa carente. Eu fui criada de forma errada. Por não ter o conhecimento da verdade, a gente vive em uma mentira. Eu lembro que uma fase da minha vida, a escola do meu filho me chamou. Meu filho ainda com seus 10 anos, me chamou para conversar comigo pelas vezes que ele caía no choro na escola, por brigas na escola com outras crianças. E por eu não saber que isso já era um problema, eu dizia, o que eu posso fazer? Veja bem que a gente não saber
Se a escola tivesse me passado algum conhecimento, não, eles chamam para conversar daquela dificuldade, né? Que está tendo na escola com o seu filho. De brigas, que o seu filho cai em choro. Então, quer dizer, ele não passou a informação para mim. Então, na hora que eles conversaram comigo, o diretor, eu só fiz pensar, o que eu posso fazer? Ele é assim porque ele tem problemas com o pai, né? Então, eu não moro com o pai dele, eu já sou pai e mãe na vida dele, vivo trabalhando, tenho que prover a casa, então a gente não sabe como lidar com a situação. Ali, se ele me desse uma experiência que eu tinha que dar mais atenção, falar coisas que me chamasse a atenção, que dependia de mim, ali poderia ter eu já estava tendo uma ajuda. Mas não, às vezes o problema vem como problema, mas a pessoa não traz a solução, não lhe dá como um guia, uma dica. Foi isso que aconteceu. Então, meu filho, ele é depressivo. Todo ser humano que ele foge dos sentimentos, nos vícios, nas farras, em alguma coisa momentânea, ali já a pessoa é depressiva. Mas ela não assume que é uma pessoa depressiva, igualzinho a mim. A gente não reconhece, nem reconhece que é um problema, foge do problema por si mesmo, e por isso as pessoas é como se plantasse no inconsciente e colhesse no inconsciente. E esses problemas, eles já vêm da infância. Quando você lê a Bíblia, você entende que todos os nossos problemas do adulto, ele vem da infância, é um mal geracional. São problemas, pessoas que têm problemas com pai e com mãe, são pessoas depressivas, são pessoas carentes, não tem como negar. A gente nega por não ter o conhecimento da verdade. É assim que a gente nega. A gente nega que tem vício. A gente nega que tem vício. É assim o ser humano que não tem a consciência da verdade e da mentira. Ele não tem a consciência de si mesmo. Ele não se reconhece. Ele vive no automático sem reconhecer a si mesmo. Então, uma base familiar que ela é totalmente distorcida são pessoas que têm depressão. Tanto o pai, os pais, como os filhos. Eles não têm consciência dessa realidade. Então, a gente corre apenas atrás do dinheiro, né? Acreditando que o dinheiro está a solução dos problemas. Mas veja só em que Provérbios 23, 6 diz para você, e eu vou explicar a você por que é que a gente já tem um problema geracional da infância, de pais para filhos, e não reconhece nada do que vive, por não entender a própria vida. Em Provérbios 23, 6, Deus diz: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas. Quem são essas pessoas que têm o olhar maligno? A gente tem que estudar aquilo que Deus ensina pra gente, né? Quem são esse tipo? Ninguém é maligno porque quer. Por isso Deus diz, o homem se destrói por falta de conhecimento. Ele ignora os sentimentos ruins, tentando buscar da sua forma e não encontra. Essas pessoas que têm... Por que Deus dá esse conselho a você? Não comas o pão de pessoas que têm o olhar maligno, nem as suas iguarias gostosas. Esse tipo de pessoa são pessoas que só faz as coisas por interesse próprio. Esse tipo de pessoas com olhar maligno
Eu estudei sobre isso. São pessoas narcisistas, são pessoas que elas só vê as coisas para ganhar vantagem, são pessoas que não são felizes, são pessoas que quando dar algo a alguém, pode ser quem for, filho, marido, ele só dá para ganhar. Por isso existe tanta desunião familiar. São pessoas que criam os seus filhos pelo seu próprio interesse. Eles não se reconhecem, não sabem o que é certo e o que é errado, não buscam o conhecimento de Deus, então eles vão vivendo por si mesmos. Ele vai tentando dominar a situação e quando ele vai perdendo a situação de controle, vai nascendo a desunião familiar, né? Que são pais que criam os filhos por interesse próprio. Eles criam, enquanto a criança ela é criança, é como um troféu na mão dos pais. Ele cria aquele filho para exibir. Meu filho é bonito, meu filho é inteligente, vai criando aquela criança. Quando a criança cresce, que ele vai vendo que não tem mais como manipular, ele criou para ele. Essas pessoas com olhar maligno que Deus está dizendo, é isso, a pessoa que foge totalmente do conhecimento do que é certo e do que é errado e vai vivendo por si mesmo. E por isso, na idade, na velhice, ela não aceita o que vive, condena os filhos, briga com os filhos, mas ela não sabe o que causou aquela desunião, né? São pais que criam os filhos por interesse próprio, para si mesmo. E quando o filho cresce, eles não aceitam as escolhas do filho. Ele acha que perdeu tudo que fez, criou o filho para nada. Então aí é onde nasce uma desunião familiar. São os famosos pais narcisistas, que cria filhos provavelmente narcisistas. Porque uma criança que ela nasce em uma família, em uma base familiar, que ela não teve amor de pai e mãe, onde ela vai achar a felicidade? Nas coisas. Quando você estuda, você aprende que é nas coisas materiais que a gente encontra a felicidade. Por isso a gente vive como um doente, psicopata, querendo farra, querendo dinheiro, querendo as coisas, sendo feliz com as coisas materiais. E aí quando chega uma certa idade, nós somos criados e criamos também os filhos, e aí os filhos vai ser a cópia dos pais. Porque foi isso que a gente aprendeu. A gente dá aquilo que a gente tem. Por isso existe essa história de mal geracional, maldição hereditária, erros hereditários. Quando você vai em um médico, a primeira coisa que o médico lhe pergunta é sobre a sua família. Esse problema tem em seu pai, tem na sua família, onde você reconhece isso, para eles achar a solução do problema. E nem isso as pessoas param para analisar. Elas vivem, né, como uma corrente, correndo, dormindo, acordando, trabalhando. Então ela vive com depressão e não estuda a causa. Ela não sabe nem o que causou, nem como sai da depressão. E muita gente toma remédio controlado a vida inteira. E aí quando a doença piora, ainda bota a culpa no medicamento, no Rivotril, no Tocilax, né, que para as dores no corpo, mas ela não sabe a verdadeira causa e a razão das coisas. Por isso que é bom a gente buscar a Deus para encontrar. Quando Deus diz, conheça a verdade e a verdade te liberta, o homem foge da verdade, acreditando que a sua verdade já é o que você sabe. Por isso naturaliza. Por isso não encontra a solução dos problemas.
Porque Deus, ele não age na bagunça, né? As pessoas dizem que terapia, né, esses tratamentos que as pessoas vão buscar na medicina, não é religião. Eles dizem isso. E eles conseguem ajudar muito as pessoas porque eles vão no fundo do problema. Ele faz, a cada pergunta que ele faz ao paciente, ele faz o paciente refletir no problema. Então ele dá uma dica aonde está o problema para que o homem mude e encontre um alívio. Por isso dá certo a psicanálise, né? Quando você estuda a causa, por que ali as pessoas conseguem ser ajudadas mesmo sem buscar o conhecimento de Deus? Porque ali, naquela ajuda na medicina, que não é religião, que eles dizem que não é religião, mas ele tem um tratado que é a realidade daquilo que Deus ensina. Por isso é que eles conseguem achar uma ajuda. Mas tem pessoas que gastam e mesmo assim ela não encontra, né? Eles dizem que até para você se tornar um psicanálise, você precisa entrar em uma análise. E se você não conseguir, que narcisista não consegue entrar em análise, ele não consegue ver a si mesmo, ele só vê os erros dos outros, só condena as pessoas, se acha perfeito, né? O narcisismo é uma doença já comprovada pela medicina. Já sai em exames de fezes, mas é uma doença da alma, porque não tem cura. Só quem cura o narcisismo é Deus. Então veja que a própria ciência diz que essas pessoas que não encontra, que não se encontra, que não consegue olhar para si mesma, ela nem sequer consegue se tornar um psicanalista. Ela não consegue ajudar pessoas, por quê? Porque ela não conseguiu. Mesmo com a ajuda de outras pessoas, ela não conseguiu olhar para si mesma. Então, essas pessoas narcisistas, essas que Deus diz que é o coração a serviço, que endurece o coração e só Deus é quem a quebranta. É quando a pessoa não acha que precisa, porque se ela não vê o problema, se ela não acha que tem problema nenhum, nem com sintomas ela consegue discernir que tem um problema. Essas pessoas que a psicanálise diz que ela não consegue entrar em psicanálise. Ela não consegue ser ajudada com a psicanálise. E ela vive com depressão, fugindo da depressão. Nem como depressão eles se reconhecem, porque eles vivem brigando, xingando, acusando. Não é aquele depressivo que é aquele depressivo, esse tipo de depressivo que é narcisista também, ele não vê que ele tem depressão, ele foge da depressão, mas ele se vitimiza. Ele tem como se ele fosse a vítima. Então, ou ele está brigando e xingando as pessoas, acusando as pessoas, ou ele está se lamentando. Então, para ele não se lamentar, quem vive com eles sofrem. Né? Quem convive com pessoa narcisista, elas sofrem. E elas não sabem a causa. Porque ela nem sequer reconhece a depressão. Não é todo mundo que reconhece a doença da depressão. Eu mesmo sabia que tinha, mas eu fugia. Por isso eu era narcisista. Porque é a forma que você... é a saída que o ser humano encontra de sobreviver. É a saída. Mas aí Deus diz que é a saída errada. Por isso você vê que pessoas narcisistas, ela não tem convívio. Ela não consegue conviver com as pessoas. É uma doença que vem da alma. Então, se ela está convivendo, está brigando, está xingando e está acusando. Se ela para pensar, ela se deprime.
ela se deprime. Então ela só está feliz ou trabalhando ou nos vícios, em algum vício, para poder conseguir, é o refúgio dessas pessoas. Mas a depressão, ela é a doença que mais mata no mundo. Então veja que não é uma doença boba, como as pessoas ignoram tanto, né? Ignora. Não tenho depressão, não tenho problema. E fica fácil para o mundo espiritual ele armar uma cilada na vida dessas pessoas e ela se vê sem chão. Porque ela já se sente só, não tem convívio, não sabe o que é o amor. O narcisista não ama. Quem estuda sobre o que é narcisismo sabe. Os pais narcisistas, ele não sabe o que é amor porque ele não teve. Então ele quer um amor sem ter. Não tem como. Deus diz que não tem como. A gente só tem aquilo que merece. Então, se você não tem amor, não deu amor, não tem amor. E nem assim você reconhece. Então, só acusa os filhos. Acusa os filhos, condena, xinga e vai passando o mal para a primeira geração, segunda geração, terceira geração e não encontra. Então, qual é a solução de você entender que existe o mal e o bem? Porque Deus diz que existe o mal e as pessoas ignoram isso, né? Quando diz o mal por si se destrói, não tem mal nenhum. Aí foge do mal e o mal vencendo. Por quê? Porque as pessoas elas não encaram. Ela não encara, eu tenho esse problema, eu quero a solução do problema. E qual é a solução do problema? Porque a própria psicanálise diz, se religião fosse a solução do problema, pastores não tiravam a própria vida. É assim que eles enxergam. Pastores não se suicidavam, como se suicida. Para você ver que Deus, ele não é a religião. Deus é um estado emocional que você primeiro tem que encarar, que tem o problema, para solucionar o problema. Primeiro a gente encara o problema, olha para o problema, buscando o Espírito Santo, para que ele venha trazer a solução. E as pessoas fogem. Quando a gente diz para alguém que a pessoa tem que ter rotina de orar, eu oro. Mas ela diz assim, eu oro, ela diz por orar. As pessoas que oram, sem refletir na palavra que está orando, sem buscar o conhecimento do que está dizendo aquela palavra, ela não está orando, ela está fazendo um ritual, uma tradição. Ela não está aprendendo nada com o Espírito Santo. Ela não sabe nem o que significa aquela palavra que Deus está ensinando. É por isso que até pastores tiram a própria vida. E pelas pessoas saber disso, elas dizem, não, isso tudo é normal. Pastor tem depressão, padre tem depressão. Então ela descredibiliza o conhecimento do Espírito, do verdadeiro Espírito que fala a verdade para você. As pessoas fogem do verdadeiro conhecimento. Como todo mundo, isso é o natural do homem. Quando a gente não sabe como, a gente foge do como. Da forma que sabe. Se não sei fazer o certo, eu vou fazer o errado. Né? Então é por isso que as pessoas não crêem naquilo que Deus ensina. Então, a oração, ela precisa que você aprenda o significado de cada palavra. Ela precisa, você tem rotina de escovar dente, rotina de comer, rotina de dormir, só não quer ter rotina de orar. Ora quando quer. E diz, mas eu oro. Ora quando quer. O meu celular, ele desperta na hora de eu orar. Eu não desprezo. A viração que a Bíblia ensina. O horário da viração é quando a noite se transforma
O dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia. É o horário que o Espírito Santo visita aqueles que estão orando. São aqueles que estão orando, não é todo mundo. Então quem vive por si só vive sem entender. Eu oro e não vejo, eu busco e não encontro. Porque Deus, Ele dá um passo a passo para que você encontre a solução dos seus problemas. Mas a pessoa, ela quer encontrar por si mesma, sozinha. E por isso, muitas vezes, a gente não encontra, né? Eu identificava que os meus problemas já era de geração, porque eu estudava, eu olhava. Por que isso? Por que eu sou assim? Por que eu quero viver uma coisa e vivo outra? As pessoas não param para analisar isso. Ela vive no automático, por isso naturaliza. Por isso acha que não tem cura, que é normal, que as coisas são normais. Mas até as coisas naturais, que você é um ser natural, existe um espiritual por trás das coisas naturais. Você é um espírito dentro de um corpo que precisa buscar o verdadeiro conhecimento, que não é a religião. É um estudo que para você aprender, no mínimo, são 3 anos, para que você entenda o que é o espiritual, qual espírito domina a sua vida, o que é verdadeiramente Deus e por que as pessoas ganham e perdem na terra. Porque o manual diz isso. E o manual diz que não é por nada. Tudo tem uma causa. E quando o homem não sabe a causa, ele simplesmente naturaliza, né? Se você analisar quantas pessoas oram sem nem estudar o que está orando, sem saber o significado da palavra que está falando, o que Deus ensina com aquela palavra, o sentido do versículo, o que significa um provérbios, esse provérbio que eu li para você. O que são essas pessoas malignas? São pessoas que vivem por interesse próprio. Por isso Deus dá um conselho para que você não coma do pão. Porque quem vive por interesse próprio, ela vive para dominar, para manipular. Pessoas que têm olhar maligno, ela não dá nada a ninguém, a não ser que seja para tomar de volta. Então, na hora que ela vê que não está conseguindo lhe manipular, ela vai brigar, jogar na cara. Então, quem vem de uma família que é assim, não tem como. Quem vem de pai narcisista, não tem como. Mas ele está dando um versículo, esse versículo para a pessoa se ligar nas amizades. Ninguém dá nada sem interesse. Ela está dando com interesse. É você que tem que buscar o conhecimento. Porque quando uma pessoa ela dá, ela está dando para colher. Então essas pessoas que têm o olhar maligno são pessoas narcisistas. São pessoas que vivem apenas por interesse próprio. E o plano deles tem que dar certo. Quando dar errado, ele tem que condenar e brigar. Ele tem que botar a culpa no outro. Ou ele está brigando e condenando, ou ele está se vitimizando. Isso é a doença do narcisismo. Ele está sempre se vitimizando. É muito difícil você conviver com uma pessoa narcisista e não adoecer. Quem estuda o que é o narcisismo sabe. É muito difícil você lidar com pessoas narcisistas e não ser doente emocionalmente. Porque você quer viver uma coisa e vive outra. E todos esses problemas são problemas que já vêm de geração. A gente já cresce assim, ansioso, louco para ser feliz. Quem não vem de uma base familiar boa. Quem vem de uma base familiar boa, né, com certeza não tem esses problemas. Mas quem teve problemas com os pais, né, quem não se dá bem com os pais, provavelmente são pessoas depressivas. São pessoas que não sabem onde está a saída. Elas não sabem como sair da depressão. Por quê? Porque não busca. Ela naturaliza.
como se fosse normal. E não é normal. Com a idade, o homem vai ver que passou uma vida fugindo de algo que não tem como fugir. Não tem. É prolongar o sofrimento. É fingir que não tem um problema onde tem. Então vai fugindo no externo, em amizades, vícios. Então vai plantar lá e vai colher na velhice. É isso que o verdadeiro Deus ensina. Então quem busca a religião e não sabe a verdadeira causa, por isso é enganado. Pode ser na religião que for, que você procure. O Espírito, ele não engana. A religião engana. Tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Eu vou encerrar o vídeo para o vídeo não ficar tão grande. Mas você tem que entender por esse conteúdo que não é algo fácil, como as pessoas acreditam. Por isso naturaliza. Né? Veja o tanto de sinais que são essa doença da depressão. Que a gente vive com ela e finge que não tem. Finge para si mesmo. E fingir não é a solução. A gente tem que superar, mas buscar aprender para poder encontrar a cura. Não é viver fingindo para si mesmo. Quem finge para si mesmo não acha nada. Não acha nada, porque para achar a verdade, como se acha a verdade fingindo que já tem a verdade? Não tem lógica, né? Foge da lógica. As religiões, ela foge da lógica. O Espírito Santo, toda a palavra que ele diz, você acha lógica, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.